A paz do Senhor Jesus, a você que nos assiste, seja muito bem-vindo a mais um Viver com Saúde. O Viver com Saúde é um programa exibido pela TV Manaim, emissora oficial da Igreja Cristã Maranata. E toda semana estamos entrando dentro da sua casa, isso mesmo, dispositivos, celular, de todas as formas, para trazer informações de qualidade do que se refere à saúde, promoção de saúde, prevenção de doenças. E hoje nós vamos falar sobre algo que parece simples, mas tem um grande impacto na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, que é o sorriso. Isso mesmo, sorrir. Sorrir com alegria vai muito além da estética. Um sorriso saudável transmite confiança, bem-estar e autoestima, não é mesmo? E muitas pessoas deixam de sorrir livremente ou espontaneamente por vergonha dos dentes, por desconforto ou por problemas bucais que afetam diretamente a sua segurança. E é por isso que quando a gente fala de sorriso, né, nós trouxemos aqui uma profissional que é expert nesse assunto, que é a doutora Gabriela Lisboa, cirurgiã dentista e que trabalha com foco em reabilitar sorrisos. A paz do Senhor, doutora Gabriela Lisboa. Seja bem-vinda novamente ao Viver com Saúde. A paz do Senhor, João, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo. Eu tenho um carinho imenso com esse programa. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E falar de sorrisos é sempre muito bom, né? Vocês sabem que eu também sou cirurgião dentista, então quando junta dois dentistas, só sorriso. Vai ter só sorriso por aqui hoje. E começando esse assunto, doutora Gabriela, o sorriso carrega expressão, comunica alegria, o acolhimento, né, que cada sorriso traz e faz parte da maneira de como nos relacionamos com as pessoas. E por falar disso, muita gente pensa apenas em dentes bonitos, não é mesmo? E a saúde bucal? É só dente bonito? O que tem de comunicação entre a saúde bucal e o resto do nosso corpo, né? Porque a gente fala de sorriso, é só dente bonito. Mas qual é a importância da saúde bucal e o nosso corpo? Fala isso aí um pouquinho pra gente. O nosso sorriso é uma janela, né? Sim. E ele comunica. Então, a gente transmite as nossas emoções através do sorriso, através de quando a gente fala, por onde a gente come. Então, estar com um sorriso saudável é muito mais do que simplesmente a boca em si. Mas quando às vezes a gente tem algum problema bucal, a gente está com a nossa saúde bucal prejudicada, isso acaba prejudicando também a saúde do nosso corpo. Uhum. Pode ter ligação com alguma enfermidade, alguma doença geral, mas eu também falo muito sobre a autoestima, Sim. né? Porque às vezes quando a gente não tem um sorriso que está bem saudável, um sorriso bonito, a gente não tem confiança. E a confiança, a autoestima atrapalha muito no dia a dia, né? No trabalho, Uhum. nas nossas relações sociais. Então, não é simplesmente não estar com ele saudável, mas o quanto que isso impacta na nossa saúde e também na nossa autoestima. Verdade, né? Um sorriso é tudo. Porque o sorriso é uma expressão, né? É a expressão que a gente está passando, né? O nosso sentimento. Então a gente Sim. consegue colocar tudo isso através de um sorriso. Ótimo. Vamos continuar por aqui, hein? Então, eu tenho uma segunda pergunta para você. Quais são os sinais de que a saúde bucal não está bem? Então, eu estou em casa. Isso, você mesmo que está em casa, você não vai no dentista tem muito tempo, e aí você está pensando, peraí, o que será aqui no meu corpo, na minha boca, que não está bem? Como que eu consigo, doutor, identificar estes sinais para, poxa, tá na hora de eu ir no dentista? Ó, o primeiro sinal característico mais importante é o sangramento. Então, o sangramento não é normal. Uhum. Você ter um sangramento em qualquer parte do corpo não é normal. E na boca, ele já pode sinalizar uma inflamação, né? Quando que isso acontece? Pode acontecer quando você está higienizando, então está escovando o dente, está passando fio dental e ali espontaneamente começa a sangrar, já é um sinal de que a gente não está com a saúde em dia, tá? Um Certo. outro sinal que é muito característico é o mau hálito.
Uhum. E às vezes até a gente começa a sentir esse mau hálito, né? Às vezes a gente sente um gosto estranho na boca Sim. também. Porque a inflamação, ela começa com o sangramento, mas ela também traz essa característica. Há um gosto amargo que não tinha antes, um cheiro que às vezes está sentindo, às vezes até a própria família, né, que está mais próxima fala. Então é um sinal de alerta de que tem alguma coisa ali fora do normal. Então a gente Certo. tem a nossa boca, ela é cheia de bactérias, né? Tem uma flora ali. E quando ela está desregulada, a gente começa a ter essas alterações que causam esses sinais. São os primeiros sinais. Agora, se a gente for falar de sinais um pouquinho mais graves, Uhum. a gente já pode pensar, né, em mudança de coloração. Então, a gengiva às vezes está muito vermelha, tá edemaciada, que a gente fala que é inchada, aquela gengiva que você olha e fala, nossa, parece que machucou. Sabe quando a gente Uhum. bate em algum lugar e fica inchado? Esse sinal já é um sinal um pouco mais crítico. E também a presença de escurecimento de dente. Então, o dente, geralmente, o tom dele é branco amarelado. Se você começa a ver que tem manchas muito brancas, que é o primeiro sinal de cárie ali, que não é a manchinha preta para quem está em casa. O primeiro sinal de cárie é uma mancha muito branca. É mesmo? Então, peraí. Exatamente. Olha só. Então, interessante isso aí, porque a É, cárie, geralmente, a pessoa acha que é sempre de coloração preta, né? sim, Manchinha preta no dente. E a doutora Gabriela tá falando que a cárie começa sendo branca, branca. manchinha branca. Exato. Doutora Gabriela, você sabe que esse programa, ele atinge muitas pessoas, muitos lugares, né? Tá na TV Manaim, também vai para o YouTube depois. Inclusive, se você não segue ainda o YouTube da Igreja Cristã Maranata, siga aí, ative o sininho para estar sempre em dia com os assuntos. Eu convido, doutora, para que você olhe para a câmera Uhum, e fale diretamente com a pessoa que está em casa esse sinal, porque tem muita gente, mães, por exemplo, que não levam os seus filhos ao dentista porque o dente não está de cor preta. Então, eles verdade. levam de quando está numa situação que não tem recuperação. Então, eu peço a sua atenção agora, nesse momento, que a doutora Gabriela vai falar uma recomendação muito importante. Ó, a gente trabalhou em posto de saúde por muito tempo e a gente verificava exatamente isso, que tinham mães que a preocupação maior é quando estava preta a manchinha, né? Mas eu vou dar aqui uma dica para você, mamãe, que ainda não sabe. A cárie, ela começa com uma mancha branca, uma mancha bem clara, e normalmente ela vai estar perto ali da gengiva, que é onde a gente tem aquele aglomerado de bactérias que estão ali junto com a gengivite, que é a inflamação, e com a cárie. Então, lógico, nós temos outras causas de mancha branca no dente, né? Que são os diagnósticos diferenciados que a gente tem. Mas para você, mamãe que está em casa, viu uma mancha no dente do seu filho que não estava ali antes, principalmente se ela for branca ou marrom, já pode levar no dentista, porque é o primeiro sinal de cárie. Uhum. Você é adulto também, porque isso não acontece só com crianças, viu? Você que é adulto, começou a ver uma manchinha branca ali que não estava no dente, pode saber que você pode estar lidando com um problema de cárie. Interessante, doutora, você falou de criança, e eu vou até fazer uma pergunta fora do nosso script aqui, porque aproveitando que nós estamos falando de crianças, temos muitos pais que assistem aqui este programa, e é uma grande ajuda, né? Então nós temos crianças, né? Também já trabalhei no posto de saúde e crianças assim de 2 anos, 3 anos, que às vezes já pega a escovinha para escovar os dentes. Uhum. E o que que acontece? O pai fala, vai escovar o dente. Aí ele vai, pega a escova, escova o dente. Só que, gente, não é a mesma coisa, né? Do Não. que o pai e a mãe pegar. Então, tem que ter uma supervisão, mesmo que você incentive, né? Ele precisa depois você pegar e escovar, porque ele não Sim. tem essa capacidade de limpeza, de todo esse cuidado, não é, doutora? Então, assim, é uma grande preocupação isso, né? Sim, sim. Eu sempre oriento os pais e as mães que permitam os filhos fazerem a higienização, né? Até mesmo para a gente ter essa questão da autonomia.
mas que também, logo após, façam essa checagem ali da escovação. Se a escovação foi feita corretamente. E se Perfeito. não for, pode ir lá e até mesmo é uma oportunidade de você ensinar o seu filho, olha, Muito bom. pode escovar mais aqui pertinho, que é isso que a gente faz em consultório com as crianças. A Muito gente bom. permite, às vezes, que elas façam a escovação e depois a gente vai fazendo a correção. Me conta, você está gostando desse assunto? Você está gostando de saber essas informações? Curte, compartilha, já comenta aí embaixo. Deixa uma pergunta para o próximo programa, que a gente vai estar sempre vendo o que vocês estão deixando por aqui. Ó, vou para outra pergunta, doutora. Por que muitas pessoas negligenciam a saúde bucal, mesmo sabendo da sua importância? A negligência com o sorriso começa na causa maior, que é o medo. Uhum. Então, a maioria das pessoas tem medo de dentista. A maioria delas. Isso acontece porque antigamente a gente tinha uma odontologia que era bem dolorosa, Sim, né? Mas a odontologia, ela melhorou muito, ela atualizou muito. E hoje em dia, no consultório, a gente tem até cadeira com massagem para o é verdade. paciente, né? Tem as terapias que a gente faz ali, tem até anestesia, às vezes sem agulha, Uhum. tem toda uma forma de você tratar o paciente para que ele não sinta dor, mas a maioria tem medo de sentir dor. Acontece que vira um ciclo, né? Porque você não vai com medo de sentir dor. Uhum. E aí você começa a desenvolver uma doença. E Sem essa problema, né? doença também te traz dor. E aí quando você precisa ir no dentista, porque não tem mais jeito, aí fica difícil de você realmente não sofrer. Porque com a inflamação, com a infecção, é muito difícil manejar ali sem que você sinta dor. Então, minha orientação sempre é ir no início, porque por mais que seja um pouco desconfortável, enfrentar esse medo vai ser menos sofrido do que você deixar chegar em um ponto que você perde o dente e aí precisa fazer algo que é mais invasivo, né, digamos assim. Mas o medo é a maior causa, por conta desse passado da odontologia que era um pouco obscuro. Nós temos muitas pessoas que estão traumatizadas pelo passado, né? Sim, sim, E sim. você dê uma nova chance à odontologia. Não fique sem ir por conta de medo. Vale mais a pena cuidar da sua saúde agora do que evoluir, como a doutora Gabriela falou, e aí realmente chegar numa situação não muito agradável. Então, assim, a ida regular, né, ao cuidado da saúde bucal, esse manejo é muito importante, né, para justamente É. não vir a uma situação muito pior. Antigamente os dentistas, João, e você sabe muito bem, eles eram vistos como quase que uma cadeira de tortura, né? Verdade. Inclusive, tanto a cadeira como os materiais eram bem característicos, assim, de tortura. Hoje não, eu falo que os dentistas eles estão mais simpáticos, sabe? Eles estão mais amigáveis. Então, eu vejo muito isso em pacientes mais velhos, porque eles passaram por essa transição. Então, eles viveram esse momento da odontologia, mas não precisa ter mais medo da gente não, que agora a gente tá bonzinho. Eu costumo dizer que é muito importante, você que tem muito medo, geralmente na primeira consulta, né? O paciente ele chega, conversa. Já demorei até 5 consultas para um paciente traumatizado por medo sentar na cadeira. E aí? Ele foi, sentou e graças a Deus resolveu. É, Então, assim, se dê a oportunidade, procure um profissional que vai entender essa sua dor e transformar em solução. tá mais humanizado, né? Exatamente. E quais problemas podem surgir quando a higiene bucal não é feita? Vou ser mais específico. Perfeito. Temos muitos pacientes que não gostam de escovar o dente à noite. Ah, mas eu já escovei quando acordei, ou eu não escovo na hora do almoço. Uhum. E aí? O que isso vai gerar de problema assim a curto prazo e a longo prazo? Olha, eu digo que quando você negligencia dessa maneira, muitas vezes a gente precisa entender por que que a pessoa está negligenciando dessa forma, Uhum. né? Pode estar ligado a algum outro, só a um hábito, né, a um mau hábito, ela não aprendeu a dar importância para essa saúde da boca, porque existe muito isso.
eu dou importância para todos os outros órgãos. E aí a boca fica por último. Quando se a gente parar para pensar, a nossa boca é um ambiente que é extremamente 100% propício para bactérias, desenvolvimento de doenças, porque é uma cavidade, literalmente, é aberto, então é onde a gente precisaria ter um pouco mais de cuidado, né? Existe até um ditado, doutora, que diz assim: a saúde começa pela boca. Exatamente, exatamente. Então, quando você dorme, por exemplo, sem escovar o dente, pensa, eu faço uma analogia assim, você fez uma faxina na sua casa, Uhum. só que você começou fazendo a faxina passando pano no chão sem varrer antes, tirar a poeira, né? É a mesma coisa de você ir dormir, por exemplo, sem passar um fio dental. Porque você tira a sujeira, muitas vezes faz um bochecho ali. Tem pessoas que não escovam, fazem só o bochecho com... Bicarbonato, né? Ou um bochecho com enxaguante Ah, bucal. sim. E é exatamente o mecanismo de você escovar que vai tirar aquele alimento ali. E da mesma forma que você deixa o alimento fora da geladeira e ele apodrece, esse alimento também vai apodrecer dentro da sua boca. Perfeito. Então imagina um alimento, você comeria um alimento que está apodrecido? Então por que você deixa ele apodrecer dentro da sua boca? Isso pode gerar doenças tão simples, entre aspas, como a gente falou, as inflamações pequenas, as cáries, até doenças mais graves. Por isso que a gente jamais pode negligenciar. Muito bom. Tá entendendo aí, né? Que não é uma coisa simples, né? Que o cuidado da saúde bucal é muito importante, não só pela estética do nosso sorriso, mas pela saúde do nosso corpo. E aí, doutora, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: perdi um dente lá atrás e tá aquele espaço. Tem problema deixar aquele espaço ou obrigatoriamente eu tenho que implantar? O que significa aquele espaço? Tem problema e o nosso corpo ele é tão inteligente que quando você perde um dente, João, os outros dentes eles tentam suprir aquele espaço. Uhum. Então, você pode perceber, se você em casa aí não tem um dentinho, perdeu quando você era criança e depois não implantou, você pode perceber que os dentes do lado, eles vão tentar fechar esse espaço e os de baixo vão subir, se você perdeu embaixo, os de cima vão descer, e isso causa um desequilíbrio dentro da boca. E aí, às vezes, as pessoas ficam buscando opções, né? Ah, vou colocar um aparelho para fechar o espaço, mas o ideal mesmo é perder um dente permanente é você colocar outro no lugar, com um implante, com uma prótese, porque esse espaço é extremamente importante. O que você pode começar a sentir? Uhum. Primeiro de tudo, perda de osso, porque se você perde um dente, você vai começar a perder osso naquele lugar. Se você deixa muito tempo, às vezes para fazer um implante é difícil, e aí você precisa de um pouquinho, né, mais de trabalho para fazer esse implante. E é claro, né, a mastigação. Você não consegue mastigar. Eu lembro, na minha família, a gente lidava com exatamente isso. Era uma mulher que passou a vida toda sem os dentinhos de trás e ela não conseguia comer. E aí ela começava a morder a bochecha. E aquilo causava um trauma ali. Então, gera vários traumas na boca. Por isso que o dente é tão importante. Muito bom. Cada dentinho é muito Tem a importante, sua função, né? tem a sua função. Né? Quando a gente fala de odontologia, de saúde bucal, muitas pessoas falam assim: é muito caro, né? Uhum. Nós temos esse problema de que a saúde bucal é caro, você ter o sorriso dos sonhos, né? Mas eu queria, como dois dentistas daqui que já trabalharam no SUS, inclusive bons tempos, como que tá, doutora, a odontologia do SUS? É boa? Vale a pena ou não? É ruim? O que você tem a dizer sobre isso? A odontologia do SUS, ela é uma odontologia completa. Uhum. Então, existem algumas cidades que vão oferecer o básico, existem alguns locais que vão oferecer até centros de especialidade. Uhum. Então, tudo que você precisa fazer, desde problemas iniciais, como esse que a gente citou aqui, até problemas maiores, você consegue fazer no SUS. Dentro da minha experiência, né, a gente consegue fazer um excelente trabalho.
O profissional que se dedica para isso, ele consegue resolver essas pequenas causas, essas grandes causas, assim como a gente já pegou, né, com experiência, casos mais complexos. E eu acredito que você indo numa unidade, você tem um bom atendimento, não há necessidade de negligenciar a sua saúde. Você pode ir, você pode confiar e tratar, tanto prevenir, porque prevenir também é importante, Verdade. né? Às vezes a gente pensa assim, não vou porque eu não tenho nada, não estou sentindo nada. Mas é importante fazer pelo menos uma vez ao ano ou a cada 6 meses essa ida para fazer a limpeza regular, porque existem algumas sujeirinhas que a gente não consegue tirar em casa com a escova nem com o fio dental. Então a limpeza periódica também é importante, porque ela também causa essa inflamação, esses problemas iniciais, esse acúmulo de bactérias ali próximo da gengiva. Então, você que tem acesso ao SUS, é importante que você vá lá para fazer tanto a prevenção quanto o tratamento. Muito bom. A gente atua nas ações sociais que a Igreja Maranata faz. E a gente atende muitas pessoas que não sabem que o SUS ele é bom, que ele trabalha. Nós temos muitos voluntários, dentistas que são dentistas do SUS, e a gente acompanha isso de perto. E muitas pessoas falam, meu Deus, eu não sabia que era tão bom assim. Então, vá, não deixe de cuidar da sua saúde bucal. Nós temos disponível para você uma excelente odontologia pública. Inclusive com materiais De muito muita bons, qualidade, né? materiais que às vezes eu utilizava no meu consultório particular, no SUS eu tinha acesso também e fazia questão de usar nos pacientes de uma forma... Eu ficava muito feliz porque eu podia dar o mesmo tratamento para o paciente ali de forma gratuita. Muito bom. Olha, doutora Gabriela, nós já estamos chegando ao final desse programa. E eu queria que você olhasse para quem está em casa, diretamente para eles, e que mensagem que você pode transmitir, né? Quando entendemos que o cuidado com o sorriso é como parte do cuidado da nossa vida. Que mensagem é essa que você pode falar para quem está nos assistindo nesse momento? Primeira coisa, não tenha medo de cuidar do seu sorriso. E se você tem medo, vá com medo mesmo ao dentista. Confie que hoje a odontologia ela é avançada e ela pode te ajudar nos pequenos e nos grandes problemas. E não tenha medo de sorrir. Eu sempre falo uma frase que é sorria para a vida, né? Sorrir é um remédio. Sorrir formoseia o rosto, né? Então, sorria e não tenha medo de sorrir. E se você tem algum problema, não hesite em buscar ajuda, porque os profissionais de saúde estão prontos, preparados para cuidar de você com muito carinho. Pegou aí essa dica? Não deixe de cuidar da sua saúde. Quero agradecer aqui a doutora Gabriela por estar conosco neste programa e dizer que você é sempre bem-vinda aqui, viu? Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui novamente e espero estar aqui numa próxima oportunidade. Bom, sorrir com alegria é resultado de saúde, cuidado e principalmente autoestima. Quando cuidamos do sorriso, estamos cuidando da nossa imagem, da nossa confiança e principalmente do nosso bem-estar. Porque no fim das contas, um sorriso saudável não transforma apenas o rosto, transforma a maneira como a pessoa vive. E aí, você escolhe viver de qual maneira? Sorrindo para a vida, né? Então vamos sorrir.